Hoje é dia de Vasco da Gama pela segunda fase da Copa do Brasil. Eu já começo aqui. Show fantasma, show bruxa, porque lá no ano passado, infelizmente, foi aquele vexame para Juazeirense. A gente espera, ou aliás, tem a certeza que esse ano será diferente. Inclusive, a bruxa tá tão solta, meus amigos, que ontem, pela mesma Copa do Brasil, Goiás, Ceará, Atlético Goianiense e Bragantino foram eliminados. A gente vai falar sobre essa partida, esse confronto decisivo contra o ABC de Natal aqui em São Januário, mas além dessas também, é claro, muitas outras informações, pois é um peixe, um olho no peixe e o outro olho no gato, pois se hoje tem ABC, domingo tem Flamengo. Antes de começar, porém, torcedor vascaíno, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Vou chegar aqui à frente rapidamente para falar aí com vocês, pois o que acontece? Nesse momento estamos com 88.600 inscritos. Falta muito pouco, gente, para nós chegarmos aos 89 mil, menos de 400 pessoas. E diariamente chegam em média 1.000 pessoas aqui no nosso canal. Tenho certeza que você que está aí do outro lado é uma pessoa nova. E eu já te adianto, se inscreva, você não vai se arrepender e vai ajudar muito mesmo o vascaíno que está aqui todos os dias trazendo informação do Vasco a vocês. Então, de verdade, não saia sem se inscrever para pelo menos nos ajudar a chegar aí nessa marca dos 89 mil. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei. Já deixa agora, senão você vai se esquecer, que é completamente essencial para o nosso crescimento. Também, é claro, ative o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Vasco. Também deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o seu placar para essa partida de hoje entre Vasco da Gama e ABC. Eu já dou aqui o meu placar, 4 Vasco e 1 ABC. Hoje será a noite de goleada em São Januário. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois hoje às 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o ABC de Natal pela Copa do Brasil. Até o momento, mais de 15 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, expectativa de casa cheia hoje no nosso Caldeirão. O Vasco, em caso de passar de fase, ou seja, em caso de classificação, recebe aí R$2.100.000 pela chegada à terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco recebeu R$3.100.000 pelas participações na primeira e na segunda fase. Mas em caso de classificação, o Vasco ainda recebe uma graninha a mais. E o Vasco tem que ficar focado, não é porque é o ABC que a classificação já está garantida. Muito pelo contrário, como a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo, ontem vários grandes caíram para clubes menores. A gente falou sobre Goiás. Goiás foi eliminado ontem para o Águia de Marabá nas penalidades máximas. Atlético Goianiense foi eliminado para o Volta Redonda também nas penalidades máximas. Outro time também eliminado foi o Bragantino. Perdeu pelo placar de 3-1 para o Ipiranga. E quer que eu fale mais? Um dos 3 gols marcados pelo Ipiranga foi do Eric, atacante ex-Vasco da Gama, que esteve presente na Série B do ano passado. Ou seja, meus amigos, a bruxa está de fato solta. Então o Vasco tem que entrar focado, tem que entrar ligado nessa partida, pois mesmo diante de ser um adversário inferior com relação à divisão, com relação de investimento no elenco, o Vasco tem que sim estar ligado a todos os momentos para conseguir essa classificação. E não à toa, ontem no treino que aconteceu em São Januário, o Vasco treinou penalidades máximas. Já pensando nessa partida que irá acontecer hoje, o técnico Maurício Barbieri fez com que o elenco do Vasco treinasse penalidades máximas. E outra informação importante aqui a vocês ainda sobre a Copa do Brasil. Caso o Vasco vá para a terceira fase, o Vasco precisa chegar aí no pote A. O Vasco precisava, né, chegar ao pote A, ou seja, se o Vasco vencer hoje, no caso, o ABC, e passar, havia certa chance do Vasco acabar não caindo no pote A, que é o pote, no caso, dos melhores times, dos grandes times que automaticamente iriam enfrentar os menores.
Porém, para que isso acontecesse, o Vasco tinha que torcer para o Ipiranga vencer o Bragantino ou o Grêmio perder para o Ferroviário. O Ipiranga acabou passando de fase, então agora o Vasco acaba ficando no pote A. 0 chances aí do Vasco acabar não ficando nesse pote dos melhores times com relação a ranking da CBF. Uma informação muito importante aí, de fato, a trazer a vocês. E sobre como o Vasco vai a campo. Ontem, como a gente trouxe, o Vasco foi até São Januário e treinou. A gente vai trazer mais informações no Fala Gigante sobre todos os detalhes dessa partida. Porém, o que temos a trazer a vocês é sobre mudanças, novidades na escalação do Gigante da Colina para essa partida. No gol e no sistema defensivo, seguem as mesmas peças, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton. Já no meio-campo tem a diferença. Andrés Santos e Jair permanecem, porém teremos a mudança. Sai Galarza e entra Marlon Gomes. Mudança essa que acabou acontecendo na última partida, com o Galarza sendo titular. Mas amanhã ele será banco e o Marlon Gomes terá, né, a sua primeira oportunidade como titular na equipe do técnico Maurício Barbieri. Lembrando, mesmo Marlon Gomes não sendo um novato no elenco, assim que o Barbieri chegou e fez a sua primeira partida lá nos Estados Unidos contra o River Plate, e também o seu segundo jogo contra o Inter Miami, o Marlon Gomes não esteve presente, pois a seleção brasileira convocou o Marlon Gomes para o Sul-Americano Sub-20, ele não teve esse período de pré-temporada com o Vasco. Então é até importante a gente ver, o Marlon Gomes vem entrando muito bem, mas ainda está sem ritmo de jogo, por chegar de uma lesão, e também ainda está sem entrosamento com o elenco. Então, jogo a jogo, passo a passo, a gente vai ver o Marlon Gomes evoluindo a cada vez mais e sendo uma peça cada vez mais importante para esse sistema de meio campo Cruz Maltini. Antes da gente trazer alguns detalhes aí do ABC de Natal, dê uma olhada nas palavras do técnico Maurício Barbieri ao falar sobre essa partida de hoje contra o mesmo ABC em São Januário. Sobre o jogo de quinta, é um jogo tão importante quanto esse, e agora a gente tem que virar a chave, pensar só na quinta-feira e buscar fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida, que faz sempre São Januário e o Caldeirão maravilhoso, que eles possam nos apoiar, nos ajudar bastante, porque é uma classificação que a gente deseja muito e vai em busca dela. E aí, torcedor, concorda com as palavras do Maurício Barbieri? Demonstra que, de fato, o técnico vascaíno está muito focado para esse jogo de hoje. Lembrando, tem a final hoje, não é uma final de campeonato, mas é um jogo decisivo, é considerado uma final, pois perdeu, tá fora, e além de hoje também o Vasco terá outra final, as semis do Carioca domingo, contra o nosso maior rival. Rapidamente também sobre o ABC de Natal. Não é claro, como a gente trouxe lá no início, né, que o ABC é um grande adversário, mas é um adversário que pode trazer complicações para o Vasco. E só para vocês terem noção, das últimas 4 partidas o ABC perdeu apenas um jogo. São 3 vitórias e 1 derrota. Eles venceram o Tum-Tum pela mesma Copa do Brasil na primeira fase pelo placar de 5-0 no dia 1º de março. Venceram o Atlético do Bahia pela Copa do Nordeste pelo placar de 3-0 no dia 4, perderam para o CRB numa terça, dia 7 de março, e venceram nesse último sábado, dia 11, o Santa Cruz de Natal por 3-0. Ou seja, uma equipe que realmente faz muitos gols. Nos últimos 4 jogos foram 11 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Então, olhos atentos aí ao ABC. Inclusive também, já que a gente falou sobre Maurício Barbieri, o Jailson, goleiro do ABC de Natal, falou sobre esse confronto, projetou o duelo de hoje contra o Vasco pela Copa do Brasil. Então, dê uma olhada aí nas palavras do goleiro Jailson, que é um dos grandes líderes dessa equipe do ABC, e depois retornem para a gente prosseguir com o vídeo e com muitas informações do nosso Vasco da Gama. Sim, sem dúvida, é semana importante para a gente, um jogo diante do Vasco, né, fora de casa, jogo grande, né, esperamos ir em busca do nosso objetivo, tenho certeza que vamos fazer o máximo para conquistar o objetivo do clube. O time está muito focado, e se apresentamos hoje, né, depois do jogo de sábado, e agora é ver o que o professor tem a nos passar aí durante a semana para que a gente possa ir para o nosso objetivo fora de casa. Sim, vai ser um jogo difícil, né, jogar contra o Vasco sempre é difícil. Porém a nossa equipe está muito focada, a gente vem numa crescência também, fazendo grandes jogos, Copa do Nordeste estadual, e o primeiro jogo da Copa do Brasil também, então acho que vai ser um grande jogo, esperamos chegar lá e fazer uma grande partida para sair de campo com o nosso objetivo.
E aí, torcedor empolgado pro jogo, não esqueça de deixar aqui embaixo quanto você acha que será o placar dessa partida. Partida, inclusive, gente, rapidamente, que promete aí protesto, pois o que acontece? Os ingressos colocados à disposição para o torcedor vascaíno nesse jogo de hoje contra o ABC tiveram um aumento muito grande com relação ao valor. Os ingressos para o setor social estão R$ 250, os ingressos para o setor VIP R$ 220 e os ingressos para o setor mais popular, considerado a arquibancada, está no valor de R$ 150. Todos esses valores a inteira, valores de fato muito maiores do que aqueles que o torcedor vascaíno esteve acostumado a ver durante toda a Série B. A gente de fato sempre esgotou os ingressos quando se tratava de Série B e jogo em São Januário. Os ingressos, porém, não eram com esses valores. E não à toa, para esse jogo do ABC, até o momento os ingressos não foram esgotados. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, mas ainda não temos casa cheia, casa esgotada, como o torcedor vascaíno já estava acostumado a ver o Caldeirão de São Januário. E devido a esse aumento no valor dos ingressos, a própria organizada do Vasco, que é a GDA, elas prometem aí não levarem instrumentos. Não é apenas a GDA. Eu falei GDA porque muito provavelmente será uma das arquibancadas, uma das torcidas organizadas responsáveis ali ao lado da ilha e de outras a puxarem os cantos nas arquibancadas de São Januário. Porém, a possibilidade é grande que, de fato, as torcidas organizadas, em forma de protesto aos valores dos ingressos, não entrem com os instrumentos musicais, faixas e bandeiras. Lucas, o que você acha sobre isso? Eu acho que ao mesmo tempo é uma forma de protesto, e toda forma de protesto, meus amigos, é válida. Eu sempre vou concordar com o protesto, que é algo válido de fato, é um modo de você mostrar para a diretoria, mostrar para o departamento de futebol que não está satisfeito com uma decisão tomada, mas sempre temos que pensar e colocar o Vasco à frente. Será que o Vasco vai sair prejudicado ou beneficiado com a ausência de instrumentos nas arquibancadas? Essa fica a minha pergunta. E aí eu venho repetir, vale a pena? Já pensou o Vasco não passar pelo ABC de Natal e ter a ver aí com a ausência de cantos nas arquibancadas por parte do torcedor, exatamente pela ausência de instrumentos? Não sei, fica a minha pergunta, mas volto a repetir. Toda forma de protesto, para mim, sempre será válida. E isso pode estar acontecendo hoje em São Januário. E aí eu vi um influenciador muito grande do Vasco, vou falar aqui, é o Zé Colmeia, se posicionando inclusive sobre essa alteração, esse aumento no valor dos ingressos. Ele falou para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético Mineiro, os ingressos são baratos ou são caros? É uma realidade, gente. Clubes grandes hoje precisam de receitas altas. Receitas altas vêm muitas das vezes da venda de ingressos. Um estádio, né, como São Januário, para apenas 20 mil torcedores, tem que ter um ingresso um pouquinho mais alto para ter uma renda considerável. Para vocês terem noção, contra o Bangu, para 17 mil torcedores, apenas R$ 842 mil foi o valor bruto daquilo que foi ganho com relação à bilheteria. Um valor muito baixo. Enquanto o Flamengo arrecada quase 200 milhões de reais ao ano com bilheteria, o Vasco não ultrapassa os 20 milhões. Então é uma diferença orbital, uma diferença gigantesca. Exatamente para tentar diminuir essa diferença com relação à bilheteria a outros clubes, o Vasco está aumentando aí o valor dos ingressos em São Januário. Tranquilo, rapaziada? Só para explicar a cada um de vocês tudo o que está acontecendo. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de Vasco e ABC. E se preparem, porque, como eu falei lá no início, é um olho no peixe e o outro no gato. É um olho no ABC e o outro no Flamengo. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia. E é claro, retornaremos ainda hoje com Fala Gigante, por volta aí das 2, 1 hora da tarde. E hoje, acredito que teremos live, uma novidade aí pra vocês na parte da noite. Então, fiquem ligados, muitas informações aqui no canal Gigante. Às 6 horas, mas fica tranquilo que a gente vai te avisando aqui mesmo no canal do YouTube. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.